Olá, crianças, tudo bem? Bom, eu sou a professora Cleidiana e hoje nós vamos trabalhar a nossa terceira aula de língua portuguesa. Nós vamos recordar o estudo do poema. Nós, no início do nosso volume 2, nós trabalhamos os poemas, certo? E agora nós vamos recordar um pouco sobre esse conteúdo que já foi estudado e vamos lembrar que é o poema, versos, estrofes, ok? Vamos lá para a nossa aula? Bom, esse gênero textual, poema, ele vai ser estudado sempre. Nós sempre vamos estar trabalhando com poemas, próximo ano, ainda nesse ano. Então, por isso que nós estamos recordando, porque é um gênero textual bem trabalhado na língua portuguesa. Poema, ela pertence ao gênero da poesia. Lembra que nós falamos sobre isso? E pode surgir em forma de versos e estrofes, ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Que sentimento é esse, gente? Quando você está expressando o seu sentimento, o sentimento por alguém, por algo que você tem, esse sentimento agora que nós estamos, aquele amor, aquela saudade por aquelas pessoas que estão distante da gente, a emoção de saber que nós vamos retornar, que todos nós vamos nos encontrar. Então, a emoção que eu estou tendo agora de nós estarmos juntos, agora eu estou dando essa aula para vocês. Então, a tia Cleide estava com saudade. Então, meu sentimento agora é de felicidade, de retorno. E agora, atenção, verso é cada linha do poema. Lembra, gente? Cada linhazinha do poema, quando você vai numerar o seu poema, nós chamamos de verso. E depois que você numera o seu poema, quando ele vem em pedacinhos, o seu poema vem em pedacinho, nós chamamos elas de estrofes. É um conjunto de versos. Cada pedacinho do poema nós chamamos, de estrofes. E elas são divididas por os versos, que são as linhas do poema. Certo, vamos estudar essa poesia de Cecília Meirelles, a bailarina, muito conhecida por vocês. Vamos lá? Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar. É só um trecho, tá, desse poema da Cecília Meirelles, bem legal para nós trabalharmos a estrutura do poema. Bom, primeira coisa que eu vou pedir para vocês, nós vamos numerar os versos, ou seja, as linhas do poema. Então, vamos lá? Opa, numerei. Então, eu já sei que esse poema, tem 11 versos, ou seja, 11 linhas. Então, essa numeração nós chamamos de versos, certo? Agora nós vamos ver as estrofes, vamos trabalhar também aqui, olha, presta atenção. Olha só, vamos trabalhar também a rima. Menina, está rimando com que palavrinha? Com qual terminação aí, Menina, pequenina, bailarina. Elas têm a mesma terminação, na. Por isso é que ela tem essa sonoridade, esse som quando nós estamos lendo. Não conhece nem dó, nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. O é do ré e do pé também rimam por ter esse mesmo som. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Então, essas terminações do fá e do lá têm o mesmo som. Por isso elas rimam. Mas não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Tem um sonzinho parecido? Então essas palavras rimam, porque tem as mesmas terminações. Roda, roda, roda com o bracinho no ar e não fica tonta, nem sai do lugar. Então, ar e lugar tem o mesmo sonzinho. Então, essas palavras, elas são palavras que rimam. Então, esse texto, ela tem muita sonoridade, porque as palavras, elas têm as mesmas terminações. Agora, vamos ver os estrofes. As estrofes do poema. Primeira estrofe, tá aí, são as 3 primeiras linhas do verso. Nós temos a nossa primeira estrofe. Segunda estrofe, olha só,
A quarta e a quinta linhas pertencem à segunda estrofe do verso. Terceira estrofe, sexta e sétima linha do verso, ó. 8, 9, a oitava e a nona linha do verso formam a quarta estrofe e a quinta estrofe, a décima e a 11ª linha do verso. Então, eu já sei que esse poema tem rima, eu sei que tem 11 versos e eu já sei que esse poema tem 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Então, esses pedacinhos do poema nós chamamos de estrofes. Então, eu sei que esse poema tem 11 versos e 5 estrofes. Você pode ter esses questionamentos na prova, pode ter nas atividades de vocês, então você já sabe. Trabalhar os versos, que são as linhas, e trabalhar as estrofes, que são os pedacinhos do poema, tá? Quando o poema ele vier dividido assim em estrofes. Poema sonoro. Explora o som das palavras para obter seus efeitos, ultrapassando aquele campo formal. É como eu disse para vocês, nem toda a poesia você vai encontrar essa rima, mas os poemas sonoros sim, como foi o caso da poesia bailarina. Essa parte específica da poesia, essa campo formal, porque a poesia ela tem essa característica de ser um texto formal, um texto bem trabalhado, é uma poesia, tem uma estrutura bem feita. Então, quando você trabalha um poema sonoro, a característica principal dele é a característica musical. Foi como eu estava falando para vocês, da bailarina. Quando você está recitando o poema da bailarina, parece que você vai sair dançando quando você está falando. Aí, no entanto, o mais conhecido e mais comum efeito sonoro de um poema é a rima. Lembra que eu acabei de falar para vocês do texto da bailarina? Só recordando aqui, que são repetição de sons semelhantes no final do verso. Foi o que nós trabalhamos e nós vamos trabalhar mais aqui ainda, viu? Olha só. Poema sonoro a casa. Vocês lembram, gente, desse poema? Esse poema sonoro? Preste bem atenção. Ele já vem mais juntinho, ele não está divididinho como estava lá na bailarina. Então, ele é um poema que ele está mais na estrutura formal da poesia também. Mas ele é um poema sonoro porque ele trabalha essa parte da musicalidade. Ela foi muito cantado. É um poema de Vinícius de Moraes. E aí a tia agora vai recitar. E quem quiser cantar pode cantar também em casa, viu? Ó. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Então, essa primeira parte aqui da poesia, nós vamos identificar as rimas, ou seja, a parte sonora da poesia. Olha lá. Era uma casa muito engraçada. Olha só. Engraçada rimou com ó. Não tinha teto, não tinha nada. Então, engraçada rimou com nada. Elas têm as mesmas terminações. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Então, as palavras não com a palavra chão. Olha só a sonoridade delas. Vamos continuar a poesia? Ó, as repetições de sons semelhantes, como a gente acabou de falar no final do verso, nós chamamos de rima. E é só para você recordar mesmo e não esquecer que esses poemas sonoros, eles trabalham as rimas, que sempre estão no final. Muitas vezes, quando nós estamos trabalhando na sala de aula, às vezes vocês querem marcar o início do texto no poema. Não. São localizados sempre no final de cada verso, tá, criança? Não trabalhamos no início essa sonoridade, sempre é no final de cada verso. Ó, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. E aí, crianças, vocês conseguem identificar quais são as palavras que estão rimando? Porque teve sonoridade quando eu falei. Quais são as palavras que estão rimando? Vamos lá? Ó, rede rimou com a palavra parede. Tem as mesmas terminações. A próxima, pipi. Olha só, com a palavra ali. Então, essas palavras elas rimam porque elas têm os mesmos finais e têm aquela sonoridade. Vamos próximo. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Então, vamos aí ver dessa última parte aqui do nosso poema, quais são as palavras que estão rimando.
Olha só, esmero com o número 0. Quem acertou, parabéns. Você pode procurar esse textozinho de Vinícius de Moraes. Eu sei que vocês sabem também cantar. Quem quiser reproduzir no seu caderno de casa, fazer um belo desenho também pode, tá bom? Próximo, poema visual. Nós já vimos também na aula anterior, na nossa primeira aula da unidade do volume 2, esse poema visual, ó. Lembra dele, criança? Eu falei até para vocês produzirem um em casa. Você pode fazer qualquer desenho e transformar numa poesia. Ó, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Olha só, gente, é um poema visual. Eu sei que nós estamos falando do café. E aí, quando nós estamos falando do café, ele transformou a poesia nessa poema visual. Olha que legal. Vamos fazer o mesmo em casa? Vamos criar uma poesia assim visual, tá, crianças? No livro Sistema Farias Brito, lá no final, na página 209 e 210, na unidade Plus, nós vamos trabalhar a recordar esses poemas, tá? Vamos trabalhar poemas ainda. Então, a primeira questão tem: leia o poema sonoro em voz alta para alguém ouvir e tente perceber os sons produzidos nos versos. Olha só, é importante que você leia. Ah, a mamãe está ocupada. Você lê, a mamãe lá na cozinha, a mamãe ouve, entendeu, gente? Não precisa estar do seu ladinho, não. Você pode ler em voz alta para a pessoa que está próxima a você entender e ver que você está com uma leitura bem legal. Tia, mas eu leio quantas vezes? Você lê uma vez para você conhecer o poema e na segunda vez você já lê com entonação. Lembra que a tia fala para a leitura ler com entonação? Obedecendo sinais de pontuação, obedecendo as paradinhas, principalmente quando você trabalha com poema. Olha só. Cavalo a galope, tá aí na página 209. Vocês estão vendo aí o cavalinho que tem na página de vocês? Vamos lá? Tem assim. Um cavalo marinho, com o meu carinho. Uma estrela cadente, com o meu presente. Um pedaço de queijo com o meu beijo. Olha só. A tia vai botar para vocês agora, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos trabalhar agora as rimas que nós vamos encontrar. Porque mais embaixo vai pedir para vocês circularem essas rimas. Então, nós já vamos trabalhando as rimas que tem nesse poema. Vamos lá. Cavalo marinho. Rima com o quê, gente? Ó, marinho vai rimar com carinho. Então, você já faz isso aí no texto de vocês, aí no livro, na página 209. Já vai marcando, ó, marinho com carinho. Uma estrela cadente, olha só, com o meu presente. Aí fica fácil, né, gente? Ó, cadente com presente, as mesmas terminações. Um pedaço de queijo com o meu beijo. Olha só, gente. No momento que a tia tá falando, você já tá identificando essas palavras, ok? Vamos continuar aí o texto. Um mar de pescador com o meu amor. Aí, ó, quando você lê essa parte aí do texto, do nosso poeminha, você já identifica pescador e amor. Para mandar um abraço, como é que eu faço? Olha só, abraço e faço. Num cavalo a galope, clap, clop, clap, clop, clap, clop. O que seria isso, gente? Por que ele botou esse sonzinho? Lembrando que nas próximas aulas nós vamos trabalhar esse tipo de sons, mas eu já vou adiantando para vocês que aqui são onomatopeias, tá, gente? São os sons como toque-toque, como o barulho de um beijo, abrir e fechar de porta. Então, esse sonzinho aqui é o galope do cavalo. Olha só, gente, ó. Num cavalo a galope. Aí tá aqui, ó, o sonzinho do galope do cavalo. Bem legal. Então, as palavras que vão rimar aí é galope com clop ou clap, clop. Também quem marcar os dois não tem problema. Página 209, nós temos aí. Foi fácil identificar? Bem fácil, um texto bem legal, com sonoridade, então fica bem fácil trabalhar. Lembrando para vocês que sempre no final de cada verso, ou seja, no final da linha, você não pode identificar esses sonzinhos no início
tá, gente, da linha. Você sempre tem que procurar no final do verso, tá bom? Para identificar as rimas, a sonoridade do poema. Aí ele fala, ó, galope. O que seria o galope do cavalo? É o passo mais rápido do cavalo e de outros equídeos, como cavalos, jumentos e zebras. Pronto. Galope é isso, tá, gente? Porque lá você viu lá no texto, tinha lá, num cavalo a galope. Aí você já imagina que é um passo mais rápido dele, do cavalo. Continuando. Letra A tem circule as rimas produzidas pelo autor para dar um ritmo ao poema. Foi o que nós acabamos de fazer. Nós, na questão anterior, ó, nós circulamos as rimas que estava dando essa sonoridade, essa musicalidade para o poema. Próximo, na letra B ainda, na página 209, tem. As estrofes do poema terminam com rimas e sons repetidos. Essas repetições de sons produzem o significado que lembra. Olha só, gente. Nós estamos falando, ó, as estrofes do poema terminam com rimas. Essas repetições de sons produzem um significado que lembra. Que lembra o que, gente? Olha só. Letra A. Lembra os sentimentos do cavalo? Hein, gente? Lá no final, o que tá? No final do poema, ele está falando do sentimento do cavalo. Na letra B, o desenvolvimento da narrativa, como o poema se desenvolveu durante toda a estrutura dele. O começo de um diálogo. Há um diálogo, gente, aí o tempo todo tem esse diálogo, hein? Ou o movimento do cavalo. O poema ele terminou como? Quem respondeu? Ótimo, então. Se você respondeu que foi a letra D, você acertou, tá? É o movimento do cavalo, que é aquele clop, clap, clop lá, que ali é o galope do cavalo. Próxima. Que palavras o autor criou para representar o som do galope do cavalo? Olha, a tia já colocou logo, porque nós já tínhamos falado sobre isso, que essas palavrinhas, clap, clop, clap, clop, clap, clop, é o movimento do galope do cavalo. Bem na página 210 você responde, tá? Com essas palavrinhas. Próxima. De acordo com o poema, algumas coisas foram enviadas pelo cavalo marinho, pela estrela cadente, por um pedaço de queijo e por um Marte pescador. Que coisas foram essas? Volte ao seu poema, vamos lá, volte ao poema e procure essas palavras. Então, eu voltei no meu poema, observei o que cada uma dessas palavras elas trouxeram e escrevi aí para vocês. Vamos só conferir se a sua resposta é igual à minha. Ó, as palavras são: cavalo marinho, ele trouxe o quê? Carinho. Estrela cadente, presente. Pedaço de queijo, ele trouxe um beijo. E Marte pescador, amor. Então, olha só, gente. E são as palavras que rimam, né? Ó, marinho, carinho, cadente, presente, queijo, beijo, pescador e amor. Quem colocou essas palavras acertou. Parabéns, tá bom? Próxima. As palavras cavalo marinho e Marte pescador são substantivos masculinos ou femininos? Vocês lembram, gente, o que são substantivos masculinos, o que são substantivo feminino? Certo? Tudo que se dá nome a objeto, ser, pessoas, nós temos os substantivos, nós temos os próprios e o substantivo comum. Nesse caso, nós estamos trabalhando substantivo masculino e feminino. Então, para dar uma recordada sobre o que é o substantivo masculino, o que é o substantivo feminino, eu trouxe aí para vocês, ó, para saber mais, ó. Substantivo, ele apresenta dois gêneros, é o gênero masculino e o gênero feminino. O gênero masculino, ele vem aí com o, os e uns. Então, sempre antes de uma palavra apresentar o, ou os e uns, eu sei que é um gênero masculino. Por exemplo, o cachorro, o cavalo, o celular. Eu sei que é masculino porque antes tem esse o, antes de cada palavra. Mas o feminino é a, uma, as e umas. Essas palavras nós chamamos de artigos, que nós vamos também futuramente trabalhar um pouco mais o que são os artigos. Mas aí você vai trabalhando agora. Como? A porta, a panela, a cadeira,
uma escada. Então, são substantivos femininos, porque antes aprendi esses artigos. E agora nós vamos para a questão que está perguntando. Ó, cavalo marinho e Marte pescador são palavras masculinas e femininas? Pelo que você acabou de ouvir aí, que eu expliquei para vocês. Então, ó, o cavalo marinho, o Marte pescador. Então, essas palavras são substantivos masculinos, tá bom? Responda aí direitinho que são substantivo masculino. Porque antes ela apresenta esses artigos aqui, o ó. Isso aqui faz com que essa palavra seja uma palavra substantivo masculino, tá bom? Para casa, nós vamos responder o livro do Sistema Farias Brito, Plus, olha, continuando ainda aí no Plus, na página 210, a partir da segunda questão da página 210 até a página 215. Responder aí tá no livro. Se eu não estou encontrando o Plus, está no final do seu livro, do livro de língua portuguesa, certo, crianças? Então, ó, até a próxima aula. Espero que vocês tenham recordado o estudo do poema juntamente comigo. Deu para lembrar um pouquinho do nosso primeiro texto que nós trabalhamos tempestade, na nossa primeira unidade. Então, é só para recordar um pouco e trabalhar um pouco mais respondendo essa atividade do Plus, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau!